Sri Guru Sri Juta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavamischa Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Vitam Tam Sajuvam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishaka Vitamischa Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos, já sua divina graça, Srila Prabhupada. Vamos dar início agora então a mais uma aula, uma palestra, uma reflexão sobre o poder do Santo Nome, esse poder de que cantar é considerado a atividade piedosa mais elevada. Muitas vezes questionamos nesse mundo material entre atividades piedosas e impiedosas. E através dessa reflexão, vamos entender que no fim, esse cantar o nome espiritual de Krishna, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, é a atividade mais benéfica que podemos fazer tanto para nós como para o universo. Se todas as pessoas estivessem cantando o santo nome do Senhor Krishna, conforme nos ensinou o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, através de sua misericórdia imotivada, todo esse planeta estaria situado numa atmosfera de consciência e espiritual, e automaticamente o mundo seria glorioso nesse sentido do desenvolvimento espiritual de todas as pessoas. De modo que o que eu estou falando aqui é que muitas pessoas realizando diversas atividades piedosas dentro desse mundo material ou filantrópicas, atividades com boas intenções, mesmo assim, se o elemento Krishna, o elemento supremo, não for o fundamento, a realidade intrínseca por trás de todas as atividades de todas as almas, então todas as ditas atividades piedosas não irão gerar assim uma melhora do mundo, vão apenas suavizar a humanidade. Mas para que se estabeleça o bem real na energia material, que é uma energia de Krishna, todos devem fazer atividades dentro de deveres espirituais, conectadas com o desejo do Senhor Supremo para todos nós. E qual é o desejo de Krishna? É que todo mundo saia da ilusão e volte para o mundo espiritual, para o reino onde estabelecemos uma relação eterna de amor com Ele nessa plataforma da felicidade. Krishna quer isso de cada um de nós, mas Ele respeita o livre-arbítrio de cada um, de tentar ser melhor ou pior do jeito que quiser. Essa é a beleza do amor divino,
porque Krishna ele não nos força, né, a que nos rendamos a ele de uma forma obrigatória, mas dentro da obrigatoriedade natural da alma, dentro da consideração de que somos servos eternos de Krishna, nós devíamos realmente estar rendidos a Krishna e cooperando com ele dentro desse plano material, essa forma humana em que estamos, para levar a mensagem de Deus, a iluminação para todas as pessoas as quais Krishna faz se aproximarem da nossa alma, né? Às vezes eu vejo que muitas pessoas falam: ah, alemão, é assim, a vida é isso, é aquilo, várias filosofias que têm, é claro, o seu lugar dentro do plano relativo, não estão completamente errados, as filosofias demonstradas por vários filósofos ditos materialistas, porém sem o elemento fundamental que sustenta todas as bases da filosofia. Sem esse elemento fundamental, toda a filosofia é incompleta, porque tenta se sustentar apenas nos alicerces, ou seja, sem a presença ou o entendimento da Suprema Personalidade de Deus. O fundamento é apenas como se fossem as paredes da casa, sem a base. Então muitas pessoas, dentro desse alicerce filosófico e religioso que existe dentro do planeta, manifestado em variedades, as atividades piedosas são praticadas, mas sem o entendimento completo de que Deus é a base de tudo, e que Ele se chama Krishna, e Ele é a Suprema Personalidade de Deus. E se nós cantamos, rendidos com fé a esse entendimento, a essa base, a esse fundamento, a essa substância onisciente por trás de tudo, então essa será a mais elevada atividade piedosa que nós podemos fazer dentro desse planeta material, dentro desse universo. Porque quando você canta, você está vibrando a própria Suprema Personalidade de Deus, e essa energia está purificando toda a existência em si. A alma, ela tem essa ideia de que tem que fazer alguma coisa. Ela vive nesse ciclo do tempo de passado, presente e futuro. Ela está sempre dentro da identificação com o falso ego, tentando ser alguma coisa. Mas a alma simplesmente, ela é um eterno servo de Krishna. E dentro dessa eternidade feliz, ela simplesmente vive em passatempos de amor com Deus, lá no mundo espiritual. E isso é a consciência que deve ser recobrada. E não ficar aqui nesse mundo material, tentando fazer várias coisas ou várias atividades, sejam piedosas ou impiedosas, que geram resultados, nessa fórmula de tentar ser feliz aqui nessa energia material. Então essas atividades piedosas que estão realmente na literatura védica, elas são chamadas de sukriti. Por isso se diz que para a pessoa estabelecer o contato com Krishna, ela tem que ter sukriti, tem que ter realizado atividades que purificaram a sua existência para que Deus possa se manifestar. É claro que Krishna ele pode se manifestar para qualquer pessoa impura, pura, na hora que ele quiser, mas existe uma condição sine qua non revelada pela literatura védica, né, que através das atividades piedosas
a pessoa vai adquirindo uma atmosfera mental no qual vai ser mais fácil Krishna se revelar de dentro do coração dela ou direcioná-la para o ponto final, que é o serviço devocional a Ele aqui nesse mundo material, enquanto estamos em ilusão ou encarnados. Essas atividades piedosas, elas são de 3 tipos, né? Uma se chama karma umukhi, quando as atividades piedosas, elas são executadas por uma pessoa que conscientemente tem interesses egoístas, tais como a adoração aos semideuses em troca de lucro material, votos fruitivos ou jejuns com propósitos mundanos, assim, etc. As pessoas estão fazendo algo para receber algo em troca, né? Então a seção Karma Kanda dos Vedas, ele para esse tipo de pessoa mais materialista, Krishna estabelece um tipo de processo para que as pessoas sigam dentro de um dever social, dentro de posições específicas da consciência, para que a pessoa vá podendo desfrutar moderadamente o resultado de seus desejos e mesmo assim indo praticando deveres que fazem a alma se purificar e se aproximar de Krishna. Então, Sukriti, atividades piedosas, são realizadas também nessa plataforma de Karma Umukhi. Outra plataforma de atividade piedosa se chama Jnana Umukhi, né? Jnana, conhecimento. São quando essas atividades piedosas que as pessoas fazem se derivam do cultivo de conhecimento espiritual, né? Sem que o executor se interesse pela realização pessoal de Deus e sem que ele tenha interesse genuíno em desenvolver uma relação de serviço amoroso ao Senhor. Dessa maneira, você faz atividades piedosas decorrentes dessa necessidade de cultivar a sabedoria espiritual. Só que em Jnana Umukhi, o executor dessas atividades, ele não tem interesse pela realização pessoal de Deus. Ele não tem interesse genuíno em desenvolver, né, repetindo uma relação de serviço amoroso ao Senhor. Então já falamos aqui 2 tipos de atividades piedosas, uma que está relacionada ao karma, ao trabalho fruitivo, as pessoas mais materialistas. Depois Jnana, que são atividades por meio da busca de conhecimento, que são as pessoas que já não são tão materialistas, mas dentro de um conhecimento espiritual elas agem de uma maneira bondosa para evoluir. E finalmente temos a Bhakti Umukhi, que são quando as atividades piedosas resultam da prática de serviço devocional, mesmo no estágio em que o executor não desenvolveu ainda o seu amor espontâneo por Krishna, ou seja, a prática na fase de sadhana, de serviço regulado, através de regras e regulações, a pessoa passa a agir piedosamente, tendo como centro e fim a obtenção dos pés de lótus do Senhor Krishna
e depois ela vai avançando até um estágio onde essas atividades vão sendo feitas com amor espontâneo por Deus, por si Krishna. Entende? Então existe basicamente esses 3 tipos de piedade que são baseadas em karma, jnana e bhakti, né? Os devotos de Krishna, espera-se que tenham ações piedosas dentro dessa energia devocional, dessa energia de amor por Deus, e levar esse conhecimento, esse processo de cantar o nome para as outras pessoas, e cantar em si é considerada a atividade mais piedosa para aqueles que são praticantes de Bhakti, porque eles estão dando às outras almas o processo que vai dar a realização de Deus, que vai dar o despertar do amor por Deus no coração de cada pessoa que seguir esse processo de cantar o santo nome. Por isso Chaitanya Mahaprabhu disse que devíamos distribuir esse canto do santo nome por todo o planeta, nesse sentimento de você entender que você está agindo por amor a Deus, tentando fazer com que as pessoas realizem Deus em seus corações, e daí o mundo todo possa se harmonizar nas diversas consciências e tornar o mundo um planeta de luz, tornar a era de ferro uma era de ouro. No momento atual você pode pensar que isso é utópico, mas o poder do canto do santo nome, da difusão dessa vibração sonora transcendental suprema, vai realizar o impossível. O que sua mente não acredita, esse santo nome vai fazer. Então, cada um fazendo a sua parte da melhor forma possível, vai dar ao mundo essa oportunidade em que Krishna nos confiou como sua obra e missão para passar para cada alma. E para isso você tem que ser um ator piedoso, exemplar na sua vida. Você tem que estar sempre cantando o santo nome de Deus, já que você entendeu a importância desse processo espiritual. Então, como o resultado dessas atividades piedosas em karma, o executor, ele poderá gozar dos doces frutos das suas atividades piedosas, na forma de bom nascimento, poder, riqueza, fama, tudo assim. Na verdade, as atividades piedosas de quem está interessado na matéria, no desfrute material, vai ser isso. Que no final ele vai ter um bom nascimento, ou vai nascer em outro planeta superior, e vai ter tudo isso, tudo que um ser comum quer, né? Poder material, riqueza, fama, inteligência, bom nascimento. Então as pessoas que praticam as atividades piedosas de acordo com a Escritura, eles estão visando isso. Deus não está assim incluído como o objeto último. E quando as pessoas estão praticando o jnana, atividades piedosas dentro do processo de jnana, de conhecimento, o executor poderá se fixar nesse caminho espiritual que ele busca até alcançar moksha. Moksha significa a liberação do mundo material. E depois ele vai se fundir no Brahma Jyoti impessoal.
É isso que Krishna explica. Quem está se dedicando a agir dentro do conhecimento espiritual, sem a questão de se render aos pés de lótus de Krishna, a pessoa suprema, o resultado final vai ser que ele vai se liberar, né, da matéria e vai se fundir nessa existência divina, porque ele acredita que ele é Deus. Ele vai se fundir nessa existência energética de Deus. Isso que vai acontecer. Porque nós estamos explicando aqui qual o resultado final das atividades piedosas, já que estamos estabelecendo que cantar é a atividade piedosa mais elevada. E dentro da constituição mental, intelectual, de inteligência, de consciência de cada pessoa que está encarnada aqui nesse mundo, elas têm tendência a executar uma atividade que vai trazer um resultado para ela. Entende? Então, em karma, a pessoa vai obter bom nascimento, essas coisas. Em jnana, em conhecimento, onde está destituído o elemento Krishna, a pessoa vai simplesmente se liberar do mundo material e se fundir nessa existência. É isso que essas pessoas querem. Elas não querem se render a Krishna, elas querem se tornar Deus, ou algo parecido assim. Mas um executor de Bhakti Yoga, quer possua apreciação e fé no serviço devocional puro, ou quer realize serviço devocional puro, sem o devido conhecimento espiritual, em ambos os casos, esse executor está praticando o mais elevado tipo de sukriti, de atividade piedosa. E através desse sukriti ele vai encontrar, né, Krishna vai recomendá-lo ou direcioná-lo a um devoto puro ou a uma alma bem elevada nesse planeta que vai instruí-lo sobre a prática espiritual. E essa pessoa é plenamente consciente de Krishna. Quando você está praticando Bhakti Yoga e seu coração realmente é sincero, Krishna te coloca em contato com pessoas que estão avançadas espiritualmente, conectadas com Krishna num grau de pureza, e através desse devoto Krishna vai te ensinar o caminho mais adequado para você se aproximar dele e assim nessa prática poder voltar para o mundo espiritual. Então, através da associação com um devoto avançado de Krishna, a fé da pessoa vai se tornar cada vez mais firme, né? Você vendo que Krishna se manifestou para esse devoto, e você vai sentir a energia dele ao falar para você, ao te ensinar alguma coisa, você vai ter mais, a fé a sua vai se desenvolver. É uma coisa mística e ao mesmo tempo uma coisa imbuída da autoridade do conhecimento do Supremo, de modo que você vai desenvolver um gosto cada vez maior pelo cantar dos santos nomes. Portanto, essa classe de atividade piedosa que está dentro da característica de Bhakti é a atividade piedosa mais elevada, porque além do praticante se fixar no caminho sublime do serviço devocional, o que é considerado uma posição além da liberação, ele se tornará de fato compassivo para com todos os seres vivos e também atuará como um verdadeiro bem-querente deles. Só a pessoa que está conectada com Krishna, que está vivendo na consciência de Krishna,
é que é o verdadeiro amigo da humanidade. Ele passa a ter um conhecimento tão grande que ele se torna um ser de compaixão. E essa pessoa, por meio da potência de Krishna em seu coração, se torna um verdadeiro bem-querente da humanidade. Se você quer se tornar uma boa pessoa para o mundo, realmente uma boa pessoa, você tem que aceitar essa rendição aos pés de lótus de Krishna e deixar que Krishna, agindo dentro do seu coração, crie todas as circunstâncias e oportunidades para você poder levar a sua luz e a luz de Deus para cada coração que você encontrar. Então, praticar bhakti, devoção a Deus, é a atividade piedosa mais elevada. Está fora do patamar de karma, que é desejar coisas para o corpo, né? Está fora do patamar de jnana, que é buscar o conhecimento, assim, tentando satisfazer a mente e o intelecto, né? E você deve buscar bhakti para purificar a sua inteligência e você usar a sua mente e o seu corpo para servir a Krishna nessa situação onde você vai ser um instrumento benéfico para todo mundo. É isso que temos que fazer. A partir do momento que Krishna se estabelece no coração do devoto, o devoto não precisa ficar pensando no que ele vai fazer. Krishna simplesmente cria as situações e instiga o coração através da intuição para que o devoto haja. As coisas vão acontecendo, porque Krishna está controlando tudo. Não é você que vai salvar o mundo, mas Krishna vai delegar por meio de você essa posição de ser um, entre aspas, salvador do mundo. No Bhagavata, Krishna diz que um devoto puro ele pode iluminar um universo inteiro, não só o planeta Terra, mas o universo inteiro, de tão magnânimo que é uma alma que realmente se rendeu a Krishna. Por isso a gente canta Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitnamine. Que Prabhupada, esse mantra é para Prabhupada, o mestre espiritual, o Acharya, iniciador do movimento aqui no Ocidente, que ele é muito querido pelo Senhor Krishna, por ter se rendido a seus pés de lótus. Isso significa que Krishna está usando o Srila Prabhupada para iluminar, assim, muitas milhões de almas. Nós temos que entender um ponto muito importante, e sempre ter isso em consciência, enquanto estamos aqui nesse mundo, é que o Senhor Krishna, ele é o controlador supremo, e ele é um oceano de magnanimidade. Portanto, independente da posição dos seres vivos, quer estejam liberados ou condicionados, Krishna, ele está sempre pronto para servi-los. Deus é o servidor supremo. Por isso que nós somos servos, porque nós refletimos essa posição absoluta de Krishna. Não é que Krishna está ali num trono mandando e todo mundo tem que servir a Krishna. Não, porque Krishna nos serve, nós servimos Krishna. Só que ele é o controlador supremo e nós somos os controlados finitos. Então não interessa, na realidade, não importa que a pessoa esteja liberada ou condicionada, se eles escolheram o caminho do trabalho fruitivo e interesseiro, que é o karma,
ou o caminho do cultivo de conhecimento filosófico empírico, que é o Jnana. Não importa o que a pessoa tenha escolhido na sua vida, qual o caminho que ela escolheu, independente disso, ela tem que entender que Krishna é o controlador supremo. Senão esses caminhos não têm espírito, não têm vida em si. Entende? Então, sempre pensando no bem-estar dessas pessoas que escolheram esses caminhos de karma e jnana como o controlador supremo, o Senhor também oferece um caminho devocional assim secundário. Ou seja, mesmo o trabalhador frutivo, conhecido como karmi, que seguir esse sistema social conhecido como Varnashrama Dharma, ou a ocupação em posição social e espiritual dentro da sociedade estipulada por Krishna, isso está no Bhagavad Gita. Com o tempo, essa pessoa, esse karmi, essa pessoa que escolheu o caminho do karma, das atividades frutivas, com o tempo ele vai se purificar também, ele vai se purificar completamente. Por isso que Krishna cria essa divisão social e espiritual, para essas pessoas que estão interessadas em desfrutar da energia material. E elas, seguindo os deveres estipulados por Deus para cada ordem, né? Brahma, Kshatriya, Vaishya, Shudra, essas pessoas vão se purificar completamente se fizerem, se seguirem esse caminho devocional secundário que é estabelecido por Deus para essas pessoas que não estão se ocupando diretamente no serviço devocional puro. Então essas pessoas vão se purificar completamente caso elas se associem com pessoas santas que estão regendo a cabeça, né, desse sistema social. De modo que essas pessoas poderão satisfazer os seus desejos materiais e, ao mesmo tempo, elas vão aprender das pessoas santas a executarem os seus deveres para a satisfação do Supremo Senhor Hari ou Krishna. Então Deus, ele é muito misericordioso, porque ele está simplesmente criando essa oportunidade para todo tipo de pessoa que está interessado em desfrutar, mas ao mesmo tempo pode ter essa oportunidade de seguir o caminho que Krishna está estabelecendo. Então, esse é o caminho devocional secundário, que vai estar também na posição de jnana, né? Então, nessa posição de karma, as suas atividades vão limpar o seu coração e, como resultado, o desejo de continuar executando o trabalho frutivo desaparecerá naturalmente. Porque com a limpeza do coração, a pessoa se purifica, e ficando nessa posição da alma, ela vai se desapegando naturalmente. Esse é o modo como Deus age nessas pessoas materialistas. Ele deixa elas... como no Bhagavata, no capítulo 11, né, Krishna fala que é como o remédio dentro do doce. Krishna te dá o doce, o desejo, a propensão a desfrutar, mas ele também dá o remédio em que você se associa com pessoas santas, com Krishna, com conhecimento, e aí
com o tempo você já não vai querer mais o doce, porque o remédio te curou, né? E na realidade, no lugar desse desejo material, está sendo semeada no coração do Karmi a semente de Sraddha, a fé pura. E essa semente de fé irá se manifestar como afeição pelo serviço ao Senhor. E finalmente como a devoção amorosa a seus pés de lótus. E ela vai chegar a esse ponto de Bhakti. Então é muito interessante observar as diversas pessoas que escolhem diversos caminhos e como Krishna manipula, vamos dizer assim, inteligentemente essa questão de não impedir as pessoas de fazer alguma coisa, mas que ele dá um processo devocional secundário no qual as pessoas, se ocupando, elas passam a desenvolver essa fé em Deus, que vai se tornar afeição, e por fim elas se tornam devotos do Senhor e abandonam esse desejo de atividades fruitivas ou a posição de karma, de karmi. E de forma semelhante, né, ao que a gente está colocando aqui, que está dentro desse hall de atividades piedosas, mesmo o Gyani, que está ocupado em obter esse conhecimento filosófico especulativo, que é buscar esse conhecimento sem a rendição amorosa aos pés de lótus de Krishna, ele vai poder obter, de acordo com a força de suas atividades piedosas, a associação com os devotos puros do Senhor, atraindo assim a compaixão dessas pessoas santas. Quando Krishna vê que você realmente está buscando conhecimento, que você é uma pessoa curiosa, uma pessoa que realmente quer entender o que é esse mundo, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, o que é a matéria, o que é o espírito, o que é a morte, o que é a vida. Quando Krishna vê que você está realmente uma pessoa boa, está fazendo coisas boas, buscando a filosofia, mesmo que especulativa, Krishna dentro do coração, vendo a sua sinceridade, ele vai trazer devotos puros para revelar certas coisas para você. E pela graça desses devotos puros, a pessoa vai ser auxiliada também a desenvolver fé firme no processo de serviço devocional puro. Porque na Bhakti Yoga existe todo o processo científico e racional filosófico falado pelo próprio Senhor Krishna, que é transcendental, mas que a pessoa consegue entender e que está além de toda essa especulação filosófica, eu acho isso, eu acho aquilo, entende? Então Krishna, por meio da filosofia védica, ele explica tudo através da sessão de Bhakti Yoga. No amor de Deus está o conhecimento de Deus natural. E os devotos puros, eles entendem os pontos filosóficos impessoais, vamos dizer assim, e conseguem, se a pessoa tiver um pouquinho de fé, que isso vai ser derivado das atividades piedosas dela, nesse cultivo de conhecimento, ela vai receber esse conhecimento sobre Krishna, que ele é a base absoluta de tudo, tanto da matéria quanto do espírito, e essa pessoa, né, vai se elevar da posição de Gyani à condição de Bhakta, devoto do Senhor. Porque Krishna vai agir no coração dessa pessoa se ela realmente é um especulador, vamos dizer assim, sincero, e que tem uma fé, que tem boa vontade. Não essas pessoas que desenvolvem uma filosofia assim, completamente aversa a Deus, né? Tipo ateus, assim, que não querem saber de Deus. Então Krishna respeita. Mas quando as pessoas são realmente boas nesse sentido de estar buscando conhecimento para entender Deus, mesmo que no começo tenha essa posição
do Brahman impessoal, da realização de Krishna como uma energia apenas, ou a fusão do eu no eu supremo, se Krishna vê essa pessoa, ela aproxima devotos dele e vai elevá-la à condição de Bhakta. Porque Krishna ele sabe perfeitamente bem que é benéfico para todas as pessoas. E mesmo de maneira indireta, Krishna está sempre inspirando os seres vivos a desenvolverem aversão pelo desfrute sensorial e pela liberação. Os karmis querem desfrute sensorial e os gyanis, desiludidos ou frustrados pela materialidade, buscam a liberação dessa matéria. E Krishna, ele vai fazer essas pessoas desenvolverem aversão por isso, porque essas coisas não são a meta última da vida. Desfrutar desse mundo ou se liberar desse mundo. Então, na realidade, no lugar disso, Krishna está sempre proporcionando atração pelo serviço devocional, por guiar os seres vivos para realizarem os seus desejos materiais. E de forma sutil, desvia os anseios do ser vivo rumo a uma senda devocional secundária. Dessa forma, Krishna acaba fortalecendo a fé e o amor dentro dos corações dessas pessoas. A bondade de Krishna em oferecer sempre uma chance aos seres vivos é um reflexo da sua misericórdia imotivada. Porque Krishna ele não é bom nem é mau, ele é a suprema bondade. Tudo que Krishna faz para todo mundo é com esse objetivo de estabelecer essa relação feliz de amor com ele. Porque o que adianta você se liberar desse mundo material, simplesmente se liberar e daí? Ou você ficar desfrutando desse mundo material, que isso tudo é ilusão. Como você vai se liberar da ilusão? Você só se libera realmente da ilusão se você estiver em contato com Krishna, com Deus. E você só desfruta realmente na sua vida se você entende que Krishna é o desfrutador supremo e você oferece os resultados de suas atividades para Krishna e você passa a realmente desfrutar da vida, da existência, na situação natural, essencial da alma, o que é você mesmo. Então essa é a bondade de Krishna, independente do caminho que você escolha na sua vida, karma ou jnana, Krishna ele vai criar uma forma, né? Isso se chama uma bhakti secundária, para que a pessoa vá entrando aos pouquinhos nessa situação de entender quem é Deus, o amor a Deus, vai se manifestando no coração até que a pessoa desenvolve fé, depois associação, e por aí tem uma sequência que você chega até ao amor supremo. Na verdade, sem a intervenção amorosa de Krishna na vida de cada pessoa, o ser vivo nunca poderia se tornar purificado, porque a pessoa por si só é limitada, ela não entende o que ela está fazendo aqui nesse mundo. Quando ela segue um caminho, ela segue pelas suas tendências, e Krishna dentro do coração não está impedindo a pessoa de seguir certos caminhos, de acordo com os desejos, ou as tendências, ou o karma dela, ou a evolução de consciência. Mas a pessoa, tendo essa sinceridade de ser uma pessoa boa, de praticar atividades piedosas, Krishna se aproxima da pessoa e começa a dar a ela fundamentos espirituais, seja através do coração, das escrituras, ou através da aproximação de pessoas elevadas em consciência, para que essas pessoas possam realmente, entre aspas, se tocar intelectualmente,
e se situar na sua inteligência, onde ela compreende que sem se render a Krishna, você não pode fazer nada. Sem Deus, sem intervenção amorosa de Krishna, você não pode se purificar. Essa é a realidade. Então isso significa conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Então Krishna é essa verdade suprema em que você, se postando aos seus pés de lótus, a própria ação em Bhakti Yoga, a própria ação onde você está devocionalmente situado em amor, nesse caminho supremo de Bhakti, assim Krishna se revela e a verdade se manifesta. Então você não quer mais nem desfrutar desse mundo, nem quer mais renunciar a esse mundo. Você entra no padrão transcendental de compreensão. Então, na era de Satya Yuga, os sábios que seguiam o processo de meditação eram purificados diretamente pelo Senhor. E através da profunda concentração, eles alcançavam a perfeição espiritual quando recebiam esse tesouro do serviço devocional. Satya Yuga, que são 4 eras, né? Satya, Treta, Dwapara e Kali Yuga. Satya Yuga, o processo para se atingir Deus, o caminho era o da meditação, né? 100 mil anos viviam as pessoas naquela época e 60 mil anos eram dedicados à meditação para você atingir esse tesouro do serviço devocional. Depois de Satya Yuga veio a era de Treta Yuga, que é a era de prata, né? Então o mesmo sucesso espiritual coroava aqueles que executavam impecavelmente sacrifícios opulentos para satisfazer o Senhor Krishna. Através de sacrifícios opulentos, atingia-se esse nível do serviço devocional, Krishna. Depois, na era de Dwapara, a era de bronze, o Senhor concedia devoção pura àqueles que aderiam perfeitamente à senda da adoração à deidade. E agora, na nossa era de Kali, essa era de ferro, o Senhor se compadece da terrível condição das entidades vivas que, estando, né, dentro de suas condições, afastadas da meditação, dos sacrifícios védicos e da adoração às deidades, que eram os processos praticados nas outras eras, essas pessoas de Kali Yuga perderam assim todo tipo de esperança de liberação. Elas não conseguem mais praticar meditação, sacrifício e adoração às deidades, né? Muito complicado nessa era de Kali Yuga. Então as pessoas, você vê assim, que estão desesperançadas, nem se lembram que são a alma e muito menos têm assim uma esperança de liberação. Elas estão totalmente em maia, no circuito majoritário de ilusão. E nesta era, conforme o Bhagavatam diz no canto 12, né, as pessoas têm uma curta duração de vida. Qualquer momento tudo pode acabar. As pessoas nessa era vivem no máximo 100 anos, que é muito pouco perto das outras eras. E essas pessoas de Kali Yuga, elas estão sempre perturbadas por diferentes classes de doenças, que estão nascendo com um físico e uma mentalidade, uma psique fracas. Assim, tudo parece uma grande desvantagem, desde o ponto de partida, quando a alma nasce aqui numa forma humana, em Kali Yuga. Na realidade, nem o estabelecimento do Varnashrama Dharma, a sociedade baseada em ocupações sociais e espirituais,
nem o cultivo da filosofia Sankhya, que é o entendimento da realidade entre matéria e espírito, e nem as práticas da yoga mística, nem a especulação filosófica pode proporcionar a força necessária para redimir os seres vivos desta era. Assim dizia o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, vendo a situação dos seres humanos nessa Kali Yuga, que se parecem mais a uma mentalidade animal, instintiva, do que uma mentalidade humana, né? Chaitanya Mahaprabhu é Krishna. De modo que esses caminhos de Jnana e Karma, eles se tornaram ainda mais perigosos devido a essa incapacidade humana, ou essa mentalidade pervertida de Kali Yuga. As pessoas almejam assim, poder, né? Muito prestígio, muita erudição que vai, né? Conhecimento é poder, né? Assim, poder místico para controlar as pessoas, rituais estranhos e sinistros para manter certas posições. Então, esses caminhos hoje em dia acabam sendo mais complicados. Com a força inauspiciosa dessa era, mesmo a associação de pessoas santas, com esse propósito de participar de discussões espirituais ou a execução de trabalhos sem desejos pessoais de resultados, se tornaram impuras e carentes de força espiritual. Você pode ver que as pessoas hoje em dia estão simplesmente discutindo assuntos espirituais e não chegam a conclusão nenhum, mesmo associando com pessoas santas. Os trabalhos sem desejo pessoal, os ditos trabalhos altruístas, assim, os resultados se tornaram impuros. Tem interesses por trás de tudo, um interesse sutil. Então, pessoas que são assim genuinamente santas mesmo, elas são raramente vistas, quando não foram substituídas por tipos de pseudo-espiritualistas com interesses comerciais. É isso que está acontecendo no mundo. As pessoas estão vestidas de mestres, vestidas de gurus, mas na verdade por trás elas são pseudo-espiritualistas que têm uma bela filosofia ou que têm uma bela erudição, mas por trás tudo é interesse comercial, em qualquer setor da humanidade, né? Dentro dos psicólogos, filósofos, religiosos, você vê que por trás de tudo não há, as pessoas não são genuinamente santas, mas são, né, lobos disfarçados de cordeiro, que tem uma lábia muito boa e que vai enganar as pessoas inocentes que realmente querem, né? Então essas atividades religiosas que a gente vê por aí, ditas atividades religiosas, não são mais realizadas para purificar a consciência, mas para o mero desfrute dos resultados. É isso que está acontecendo. Você pratica algo em relação a Deus para obter vantagens aqui nesse mundo material. Podemos observar isso aí na manifestação da sociedade religiosa atual. Isso é Kali Yuga. Kali Yuga, tudo isso é previsto, tanto na Bíblia como no Bhagavatam. Mesmo o processo de adoração à deidade, né, que dava o mais elevado sucesso espiritual em Dwapara Yuga, ele se tornou assim difícil devido à mentalidade impura das pessoas dessa era. Elas não compreendem o que é a deidade, não tem essa relação pura de amor com a deidade, entendendo
que ela é uma manifestação autorizada de Krishna nesse mundo material. Então, assim, tudo aqui em Kali Yuga se tornou perigoso de se praticar, ou se tornou impraticável de certa maneira por causa da mentalidade demoníaca das pessoas, né? Da tendência orgulhosa. O falso ego está imperando aqui nessa era de ferro. De modo que Krishna diz no Bhagavad Gita que Sa Mahatma Sudurlabha, tal grande alma é muito rara de ser encontrada. E nessa era de Kali Yuga é muito raro encontrar seres vivos verdadeiramente interessados em alcançar o destino final da vida espiritual. Essa pessoa que vai se tornar querida para Krishna. Se você quer se tornar querido para Krishna, seja sincero em alcançar o destino final da sua vida. E além disso, essas pessoas de Kali Yuga acabam se confrontando com uma variedade de obstáculos que são assim praticamente intransponíveis. São tantos problemas que nós atraímos para a nossa vida por causa da nossa mentalidade rebelde, não rendida a Deus. Então, receber a misericórdia de Krishna é a meta da vida humana, mas nem karma e nem jnana são suficientes para que o ser vivo atinja tal meta. Entende? Portanto, esse cantar dos santos nomes é o processo mais eficiente, porque pela misericórdia do Senhor, cantar os santos nomes é tanto o processo quanto o objetivo. Essa é a misericórdia. O próprio cantar é o processo espiritual e ele é Krishna. E dessa maneira os seres vivos podem obter a liberação com muito mais facilidade. Quem é jnana, ao cantar, ele obtém a liberação, porque ao estar com Deus você se libera do mundo material. Ao estar com Deus, se você é karmi, você realiza todos os seus desejos, porque Krishna é a fonte de todas as realizações. E mesmo assim, na maioria dos casos, as pessoas são tão caídas, enheredadas na vida material, que nunca se dedicam a cantar seriamente os santos nomes. Estou incluindo aqui, inclusive, os devotos, que apesar de terem todo o conhecimento sobre o santo nome, eles não são assim dedicados e determinados, totalmente sérios a atingir essa meta suprema que está presente no próprio santo nome. Então, não vou me estender muito, depois eu dou continuidade a essa palestra. Devemos entender que quem canta seriamente os santos nomes está executando a atividade piedosa mais elevada, né? Esse processo é o fruto maduro da Bhakti Yoga, daqueles que estão se rendendo a Deus com amor no coração. E ao cantar esse nome, com esse entendimento de que esse nome é o próprio Deus e o processo mais eficiente para essa era de Kali Yuga, se a pessoa coloca realmente esse amor do coração nesse canto e essa devoção, e também se associa com os devotos e estuda as escrituras, mas principalmente esse cantar do santo nome, então você está praticando aquilo que é mais desejável, mais elevado dentro desse universo, que é o cantar desses nomes, como dizia o Senhor Chaitanya, como Rupa Goswami escreveu, em referência aos santos nomes, né? Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Tuishi Namaha. Que o Senhor Chaitanya, Krishna na forma de Chaitanya,
a encarnação mais magnânima e misericordiosa de Krishna, e ele veio nos dar esse processo para nos libertar completamente desse ciclo de nascimentos e mortes, e nos dá a oportunidade máxima, independente das nossas tendências de karma, de jnana ou de serviço devocional misturado com outros aspectos, né? Então, Krishna veio nos trazer esse santo nome e falou assim: apenas cantem, porque Kali Yuga é barra pesada, né? É ferro na cabeça, e vocês vão realmente atingir aquilo que Krishna deseja de cada um de nós. Então sigamos com essa fé, mas cantemos com muita determinação, com muita certeza e confiança em Deus. Sem essa confiança em Krishna, todas as nossas atividades são inúteis, né? Então cantem com essa fé completa e com certeza o resultado vai acontecer, né? Não seja desafortunado, como diz o Senhor Chaitanya, desafortunado, porque você tem o método supremo, a prática suprema, e mesmo assim você negligencia. E mesmo que você aceite essa prática, você canta de uma forma assim bem insolente, negligente, fraca, né? Sem aquela intenção real do coração, com essa seriedade de querer voltar ao mundo espiritual. É isso que todos os mestres, todos os gurus e Krishna estão querendo que nós compreendamos, que nós saiamos dessa maia da nossa especulação, do nosso achismo. Deixo aqui então essas palavras para vocês refletirem. Espero que tenham apreciado. Passem para frente essas palestras. Todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada, Haribol.